A expansão marítima europeia promoveu uma série de mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, tanto na Europa como na América. Além disso, deslocou o centro das negociações da região mediterrânea para o Atlântico, tornando a América um dos maiores fornecedores de riqueza, principalmente pela extração de metais preciosos. A colonização da América Espanhola está inserida na lógica mercantilista, que tem como regra principal o chamado monopólio comercial da metrópole sobre suas colônias. O monopólio comercial, também chamado de pacto colonial, determinava que uma colônia somente poderia comercializar seus produtos com sua metrópole. A colônia era obrigada a organizar sua produção para atender às necessidades da metrópole, fornecendo matérias-primas, gêneros alimentícios, metais preciosos e outras coisas. A exploração mineradora foi a atividade econômica mais importante na América Espanhola. As primeiras jazidas foram descobertas em Nova Espanha por volta de 1530, mas as fontes mais ricas estavam no vice-reino do Peru, onde foi descoberta em 1545 uma montanha de prata em Potosí, cidade localizada no atual território da Bolívia. O ouro encontrado na região do México e a prata na região do Peru foram responsáveis tanto pelo desenvolvimento de uma política de exploração por parte da metrópole, que passou a exercer um controle mais dos domínios, como pelo desenvolvimento de outras atividades econômicas secundárias. Para a manutenção da mão de obra, era necessária a construção de casas, armazéns, lojas e igrejas, a produção de alimentos e roupas, além da criação de mulas e cavalos para o transporte. Todas essas atividades estimulavam o comércio, assim como o desenvolvimento urbano, o que proporcionava à coroa a obtenção de recursos na forma de novos impostos. Durante o período da conquista inicial da América, a coroa espanhola permitiu que os empreiteiros conquistassem a região, mas não permitiu que eles dirigissem esse seu império. A partir de meados do século XVI, teve início então a montagem de um sistema colonial voltado para a exploração de metais preciosos, que foi a base da economia colonial espanhola por mais de 250 anos. Bom, para controlar a exploração de metais preciosos, o governo espanhol criou, em 1524, o Conselho das Índias, que supervisionava todas as colônias e nomeava os governantes, os juízes, os coletores de impostos e outros funcionários para cada região. Além disso, a coroa criou o sistema de Porto Único na colônia, Porto de Havana, em Cuba, de onde partia todo o carregamento de ouro e prata em comboios de navios até o porto de Sevilha, na Espanha. Calcula-se que até meados do século XVII foram transportadas cerca de 180 toneladas de ouro e mais de 16 mil toneladas de prata para a Espanha. Além da exploração de metais preciosos, nas colônias espanholas desenvolveram-se agropecuárias nas chamadas haciendas, ou estâncias na região da Argentina, que eram propriedades agrícolas ou pastoris dedicadas a abastecer as áreas mineradoras de artigos de primeira necessidade ou voltadas para a exportação, cana-de-açúcar em Cuba, por exemplo. O artesanato colonial também se destacava na América Espanhola. Este assentava-se nas mesmas bases que existiam entre os nativos e toda a sua produção era voltada para o comércio interno das colônias. Enquanto o comércio interno colonial era mais controlado pela metrópole. Utilizando o sistema de comboios e de portos únicos, as áreas coloniais importavam farinha de trigo, vinhos, tecidos, calçados, móveis, ferragens, vidros e papel e exportavam metais preciosos e gêneros tropicais, como o açúcar. Para controlar a exploração econômica, especialmente as atividades mineradoras, o governo espanhol implantou
um sistema administrativo, conforme podemos observar nos chamados vice-reinados. Criou-se também a Casa de Contratação, com sede em Sevilha e depois em Cádiz, que cuidava dos assuntos comerciais, e também criou o Conselho das Índias, que tinha competência sobre tudo que dizia a respeito ao governo das colônias na América. Sob o comando do Conselho das Índias foram implantadas duas instituições: os vice-reinados, ou as capitanias gerais, que controlavam as minas e a administração, tinham um comando militar e zelavam pela cristianização dos nativos, e a audiência, tribunais superiores que exerciam as funções de justiça. Além dos tribunais, havia ainda os cabildos ou ayuntamentos, que correspondiam às câmaras municipais e cuidavam da organização policial e da administração das localidades. Em resumo, podemos dizer que a estrutura administrativa na América Espanhola estava assim: o rei, que controlava o Conselho das Índias e a Casa de Contratação. A Casa de Contratação controlava o comércio. Já o Conselho das Índias controlava os vice-reinados e as capitanias gerais, e também controlava a audiência e os cabildos. A audiência, por sua vez, eram os tribunais superiores que exerciam as funções de justiça, e os cabildos eram as câmaras municipais que cuidavam da organização policial e da administração das localidades. A exploração da riqueza encontrada na América demandaria muita força de trabalho, que não poderia ser suprida pelas pessoas que vieram com os conquistadores. Como o principal objetivo mercantilista era obter riqueza gastando o mínimo possível, os espanhóis logo trataram de conseguir uma mão de obra barata, utilizando-se especialmente dos nativos. Nesse sentido, existiam dois sistemas de trabalho. O primeiro era a encomienda. A coroa espanhola estipulou que todos os nativos deviam pagar impostos. Como eles não tinham condições de pagar, eram obrigados então a trabalhar para os encomendeiros, colonos que recebiam da coroa o direito de explorar o trabalho dos nativos em sua propriedade, principalmente domésticos e agrícolas. Por lei, os nativos não podiam ser expulsos da terra, mas eram obrigados a trabalhar nela. Em troca dos trabalhos dos nativos, os colonos deviam garantir a catequese e a defesa da comunidade indígena. A outra forma de trabalho era o repartimento, uma adaptação de práticas dos nativos, com os nomes de Mita, entre os incas, e Coatequil, entre os astecas. As elites desses povos recrutavam mão de obra forçada para a construção de obras públicas e o trabalho produtivo. Na América Espanhola, consistia no recrutamento em geral por meio de sorteio de massas indígenas para trabalhar com maior interesse político e econômico. Portanto, esse sistema foi mais utilizado nas regiões mineradoras, de agroexportação ou de interesses estratégicos. Os escravizados negros foram mais usados nas grandes lavouras de exportação, o chamado sistema de plantation, especialmente no Caribe, na América Central e no norte da América do Sul. A liquidação física dos escravizados negros acompanhou de perto a do índio naquele degradante sistema de trabalho. Crueldade e desumanidade andaram de braços dados com a irracionalidade e o desperdício. Escravizados entraram e morreram aos milhares, vítimas de maus tratos e principalmente de outros abusos. Em termos sociais, a situação vivida nas colônias espanholas refletia as condições de trabalho e a organização política das pessoas que nelas viviam. Era uma sociedade que se subdividia em dominantes e dominados, tendo como os principais grupos sociais os seguintes:
Os chapetones, também chamados de peninsulares por terem nascidos na Península Ibérica, eram espanhóis de nascimento e ocupavam os altos e rendosos cargos da administração pública e eclesiástica. Eram também proprietários de minas e fazendas. Os crioulos, filhos ou descendentes dos espanhóis nascidos na América, eram grandes proprietários de terras, comerciantes, mas não podiam ocupar os altos cargos da administração. A elite intelectual das colônias era geralmente crioula. Os mestiços eram os filhos de europeus, negros ou indígenas, e eram geralmente capatazes de fazendas e minas, artesãos, vaqueiros, caçadores de escravizados, alguns malfeitores. Já os negros africanos eram importados como escravizados, concentravam-se nas áreas onde houve extermínio em massa dos nativos indígenas, onde, logo depois, precisou-se de trabalhadores para as fazendas. E, por último, os indígenas escravizados foram utilizados nos trabalhos duros das minas e também no trabalho agrícola.